Alô pessoal, aqui mais uma vez fala com você Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria, querendo agradecer sempre, olha, uma super novidade, uma coisa muito show de bola, agradeço, muito obrigado. A Rádio Metrópole, ela conseguiu ultrapassar os 100 mil acessos, então eu tenho muito que agradecer a vocês, porque quando a gente começou esse projeto de rádio online, a gente não tinha, tanta certeza que iria dar certo, mas graças a vocês tem dado certo, então ultrapassamos aí aos 100 mil acessos. Isso é muito bom, isso mostra a confiança, a credibilidade e também mostra que nós fomos pelo caminho certo quando a gente decidiu a entrar em rede e a fazer uma programação ao vivo. Essa programação que ela vai sempre de segunda a sexta. E tem muita música, muita informação, tem muita emoção, tem esporte, tem alegria, tem tudo aquilo que tem que se ter no rádio. Por causa de quê? A gente está vivendo uma transição muito legal no rádio convencional, né? Que a gente tinha o rádio AM, o rádio FM, e com as novas tecnologias, os avanços, o rádio AM, infelizmente, ele ficou para trás, foi uma grande escola, o rádio AM. Quem iniciou ou pensava em iniciar no rádio e tinha o segmento informativo ou informação, o rádio AM era a grande escola. E hoje, a gente, com esse novo tempo, então muitas coisas estão sendo feitas mais na parte online, no rádio online e também no FM. E o rádio online, com o tempo assim que ele começou, ele foi um pouco, não teve o investimento necessário, porque tudo está se começando e muitas pessoas desistiram também de continuar com a rádio online, mas com o tempo as pessoas foram entendendo, foram se profissionalizando, foram compreendendo o que significa o rádio online. E porém, não tem essa de você estar ali usando a linguagem do rádio na internet, você está fazendo o rádio, na internet, o rádio. O velho e antigo rádio continua também sendo muito bem feito na internet. Então, o que acontece? Hoje, você lida com grandes profissionais, pessoas que realmente amam a comunicação, amam o rádio, e estão ali fazendo um trabalho sensacional. E eu tenho muito que agradecer à Rede União de Rádio, por fazer parte dessa rede, e tem uma equipe, além do suporte técnico com o nosso Reinaldo Ramos, e também temos comunicadores de peso, comunicadores realmente que amam o rádio, que amam o que fazem. Comunicadores como o meu mestre, que eu sempre falo, o Zezinho Vieira, excelente, já vem do rádio há muito tempo, já vem de uma escola, de um segmento, é do rádio, faz rádio há muito tempo. E hoje também está aí no rádio online, então muito competente. Então o que acontece? Eu chamo de mestre porque eu tenho aprendido muito, mas muito, com o Zezinho Vieira. Também temos o nosso multimídia Ronaldo José, que hoje também está dando aula aí nos podcasts, Tem feito muito podcast pela Rede União de Rádios, então quer dizer, um programa sensacional, que é o Music Mix na parte da tarde, e uma às 3 da tarde, com muita alegria e informação. Temos também o nosso J. Freitas, que está aí fazendo uma excelente programação, o Music Mix segunda edição. Também temos a nossa rádio Santa Rosa Web, que vem com grandes novidades, O nosso irmão Claudio Silva está trazendo aí podcasts, vai trazer eventos culturais e a gente também vai poder passar na nossa Rede União. Então, quer dizer, a equipe ela está muito bem escalada e muito bem profissionalizada. Então, é um orgulho muito grande e quando a gente tem essas vitórias, não tem como a gente não ficar feliz. Então, é muito bom. Para quem gosta do rádio, quem ama o rádio, quem sempre ouviu, eu posso falar que eu também sou muito ouvinte de rádios, vocês sabem disso, eu nunca escondi. Rádio Mundial, Rádio 98, eu já expliquei aqui, eu acho que a Rádio Mundial, a AM, foi uma covardia o que fizeram, terminar com a Rádio Mundial, não poderia ter feito isso. Rádio 98, FM 105, várias rádios que deixaram as suas marcas, deixaram uma geração, marcaram uma geração, programas como Good Times, Amor Sem Fim e outros programas, quer dizer, nunca deveríamos ter acabado, mas hoje nós conseguimos aí trazer muitas coisas boas para o rádio online. Então, e eu, Valdeir Carvalho, hoje eu tenho o prazer de fazer parte desse universo da rádio online e também a gente está escrevendo a nossa história
dentro desse veículo de comunicação. Então, por isso, eu quero agradecer e muito aí aos 100 mil acessos que vocês têm, né, nos deram na Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole está com apenas 2 anos, mas já está chegando muito longe. Então, agradeço de coração. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a política, está um pouco meio complicado falar de política, porque é uma situação que a gente tem vivido, a gente está numa polarização que eu acho que faz muito mal ao país, faz muito mal à sociedade. Eu acho que a sociedade ela precisa participar, assim como ela participou desses 2 eventos que a política, né, os políticos tentaram colocar goela abaixo da população. Uma que foi as privatizações das praias, a população gritou, a população foi para cima, protestou e isso está engavetado. E também sobre a questão da lei do aborto, ou como ficou conhecido, a lei do estupro, né? Lógico que todo mundo é contra o aborto. Isso aí tem as pessoas que são a favor, lógico, mas a grande maioria sempre será contra o aborto. Mas eu acho que o que mais pegou, o que fez com que as pessoas ficassem mais revoltadas, foi a pena ser bem maior para a vítima do estupro, né, do que o que comete o estupro. Então, isso aí a sociedade não aceitou, gritou, então também deram um tempo. E esses assuntos, por incrível que pareça, vieram por parte da extrema-direita. Então, quer dizer, mas isso para você tentar fazer com que dá uma mexida, né? Você tentar sublevar a população, para você causar aí um pouco de inquietação por parte da população. Por causa de quê? Eu acho que a população ela não pode ficar nessa questão da polarização e nem aceitar esses tipos de argumentos e políticas que estão sendo colocados na parte que de assuntos que são do dia a dia, não são assuntos estruturais. O que nós precisamos entender é que temos que colocar na nossa pauta de discussão e fazer com que isso chegue até o Congresso, né, e com isso chegue até os políticos, nós precisamos de emprego, de saúde, de educação, precisamos de moradia, transporte, uma qualidade de transporte melhor. No Rio de Janeiro, os transportes são horríveis, horríveis. Um pouco melhor agora na capital por causa do BRT, né? Nós não vamos negar que o BRT é um ganho, até porque também o Eduardo Paes, isso eu tenho que admitir, está fazendo um excelente trabalho. Tanto é que a Transbrasil hoje, né, ela está aí, ela é uma realidade, inaugurou mais uma linha lá no terminal de Deodoro, que é Campo Grande Deodoro, a 67. Então, isso também tem ajudado e muito a população fazer aí o seu percurso. Então, quer dizer, mas você precisa, fora do BRT, tem que melhorar também, né, as condições dos transportes. Porque você tem os ônibus novos, as pessoas vão se deslocar para outras regiões. Então você tem linhas que ainda são problemáticas, como a 315, onde os ônibus estão muito sucateados. Outras linhas, o 366 em Campo Grande não voltou, 398 não voltou, 379 Catiri, ainda muito complicado, ônibus reduzidos. Então, quer dizer, e a população ainda continua levando de 2 a 3 horas, tanto para chegar no trabalho, também quanto para chegar em suas casas. E isso tem que ser discutido. Por quê? Uma vez que você consegue fazer com que os transportes melhorem, a nossa qualidade de vida também vai melhorar. Se a gente conseguir diminuir cada vez mais o percurso e tiver um trânsito que possa fluir melhor e um transporte melhor, é lógico que isso vai impactar e muito, tanto na produção, no trabalho, como também no lazer das pessoas em casa, porque elas vão ter mais horas para poder, elas vão chegar mais cedo e vão ter mais horas para poderem passar com a sua família. E em relação ao trabalho também, chegam mais cedo, tomam seu café, conversam um pouquinho, dá aquela relaxada. Quando chegar a hora de pegar no seu trabalho, ela já está um pouco mais tranquila. Ou seja, não tem que ter essa violência, essa pressão de um ficar em cima do outro, um roçando no outro, um apertando no outro. Quer dizer, é muito ruim. Na Baixada, a coisa é muito mais complicada. Por causa de quê? Porque aqui você tem tarifas muito altas, né? As passagens são muito caras, é uma injustiça o que fazem com a população da Baixada Fluminense. Por causa de quê? São passagens absurdamente caras, ônibus sucateados. A gente já tem há muito tempo falado sobre essas linhas aqui da Regina. A Regina é uma empresa que deixa muito a desejar. Os ônibus não têm manutenção. Às vezes, muitas vezes, você passa nos quebra-molas, percebe que os ônibus estão até sem as molas. É uma coisa horrível, bancos soltos. Então, só que na Baixada Fluminense você não tem quem faça ali essa política de fazer uma inspeção, né? Não se faz mais inspeções nas empresas. Então, elas vão fazendo o que elas querem, elas compram, né? Muitas vezes aí o próprio teto, os políticos, e vão empurrando esses ônibus podres ou cateados à população.
E a viagem, ela se torna muitas vezes cansativa, estressante. Então, são essas coisas que nós precisamos brigar. Precisamos gritar sobre isso. Melhorias, né, no transporte. Está vendo aí essa confusão com os trens? A Supervia sai, o Estado vai assumir, o Estado não vai assumir. Trem sucateado, superlotado. Aí daqui a pouco começa a ter problemas. Aí para as composições, o passageiro tem que descer. É um transtorno diário. Então, o que me interessa saber, né, se o cara está transando com o outro, se o fulano é isso, se fulano é aquilo. Eu não quero saber se quem está transando com quem, se fulano é A, se fulano é B. Isso não vai mexer com a minha vida. Isso é problema de cada um. O que cada um faz ou deixa de fazer é problema de cada um. O nosso problema está no nosso dia a dia. Quando você vai nos hospitais, você não tem um bom atendimento. Isso precisa ser discutido, né? A questão da educação, discutir as educações nas escolas, os pais precisam ficar mais presentes, ver o nível de educação que está do seu filho, como o seu filho está compreendendo aquilo que ele está lendo, o que ele está fazendo. A escola tem realmente uma boa qualidade na educação, no ensino, né? Vamos até botar no ensino, porque educação você tem que ter em casa, né? Educação você tem em casa, o ensino você tem nas escolas. Os professores, como é que estão os professores, né? Então, quer dizer, tudo isso precisa ser discutido, ser conversado. Creches, como é que as creches estão atendendo, as creches públicas, aí os pais, os filhos, né, realmente podem sair para trabalhar e deixar seus filhos na creche, locais que precisam de creches. Então, tudo isso precisa ser debatido. Emprego, precisamos de emprego, precisamos de indústria no Brasil, né? Precisa de um salário mínimo com maior poder aquisitivo. Essas coisas precisam fazer parte do dia a dia, na discussão da população e na cobrança, para que haja uma melhoria de vida. Outro exemplo que eu vou dar, eu estive em São Gonçalo na semana passada. Então, eu estive no bairro do Coelho, da onde que, né, eu nasci. Então, o que acontece? O bairro do Coelho está largado, né? O bairro Almerinda largado. O nosso irmão Emerson Paz está lá brigando pelo bairro Almerinda, brigando pela sua localidade. Eu olhei no bairro do Coelho e falei, gente, isso aqui não muda, né? Não muda. Promessas que foram feitas pelo Capitão Nelson, que hoje, se o candidato da esquerda quisesse exploraria, e poderia até querer o impeachment do Capitão Nelson, porque foram promessas que foram feitas que não eram da órbita do Capitão Nelson, que não estavam ali dentro, né, daquilo que poderia ser feito pelo Capitão Nelson, pertence ao plano estadual, e ele falou que iria fazer, e não fez. Está tudo lá, está tudo lá. As pessoas estão reféns do que está lá. E mentiu na cara de pau. Teve uma campanha, né, que foi feita em cima de uma mentira naquilo que ele prometeu e que ele não iria cumprir, porque a parte municipal não tem esse poder de fazer isso. Quem tem é o Estado. Então, mas na parte da infraestrutura, do saneamento, você ter as ruas, né, que estão sem saneamento básico, ainda você tem muito esgoto a céu aberto, está lá em São Gonçalo, está lá no Bairro do Coelho. O Bairro do Coelho é porque eu fiquei assim um pouco, falei, não é possível, cara. Quando eu via aquela vala, o esgoto ali a céu aberto, naquela região ali do Coelho, quem você vai pegar em direção ali ao Morro do Sapo, você fica assim, cara, o Capitão Nelson faz tanta propaganda, só faz pelo centro, lógico. E essas valas aqui, e esses matos? Crianças têm que passar por valas? Como que é isso? Mas também cadê o vereador da região, né, para poder mostrar? A gente vai ter que mostrar, lógico, né? Mas não está sendo feito nada nessas áreas, nas comunidades, não está sendo feito. A Naia, né, o Jockey, esses bairros estão tudo largados. Cidade Menino de Deus, muita coisa, mas você tem aí, né, aquela questão da maquiação, e vende para a população que está fazendo, porque está sendo feito algumas coisas pela parte aonde do centro, as pessoas podem ver as partes mais para fora, dentro das comunidades então não está sendo feito nada. Então, quer dizer, como é que continua, como é que fica? Aí eu vou discutir, aí eu fico lá discutindo, não, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano transa com um, e eu estou pisando no esgoto, eu estou pisando, desculpa a expressão, eu estou pisando em merda, eu estou pisando em água de esgoto, a qualidade da água, né, muitas vezes, como chega, é uma qualidade ruim, porque ela vai ter que disputar ali em algumas situações com o esgoto, que aí acaba, né, a água acaba passando ali por debaixo da terra, pode prejudicar com isso a qualidade da água, e isso não é discutido, né?
Quer dizer, as pessoas ainda estão abandonadas. Então são essas coisas que nós precisamos discutir. Eu, quando vi aquela parte ali, a entrada do Coelho, do Adélia Martins, continua tudo a mesma coisa, cheia de mato, largado, você não vê uma ação por parte da prefeitura, você não vê nada, nada. E as pessoas não discutem isso. Acho também que a esquerda está pecando muito porque não sei o que está vendo com a esquerda. Os candidatos não conseguem discutir também no plano estrutural. Estão encurralados pela extrema-direita naquilo que se diz que é uma questão moral, estão encurralados. Aí, hoje, né, a esquerda está aceitando essa pressão. Aí quer se ajoelhar aos pastores, né, quer se entregar aos pastores, porque entende que, não, mas isso, falar sobre alguns assuntos é polêmico. Então nós vamos falar sobre esses assuntos aqui e vamos tentar reverter a nossa imagem com relação às igrejas. E aí isso não adianta de nada, estão preocupados com as imagens dele, e, ao invés de estar realmente preocupado com a real situação da população. E qual é a situação da população? Está abandonada, está largada, né? Então o que acontece? Precisa discutir. Então a população precisa colocar isso em pauta. Por causa de quê? Porque senão nós vamos continuar sofrendo. Vocês sabem que eu voto em Ciro Gomes e estou acompanhando ainda Ciro Gomes, né? Hoje eu estou estarrecido com a quantidade de entrevistas que o Ciro tem dado. Perdeu as eleições, chegou a 3%, ficou em quarto lugar, ainda perdeu espaço para Simone Tebet e hoje é o que mais dá entrevista. Por causa de quê? Muitas coisas que o Ciro falou na campanha, hoje elas estão acontecendo. Só que a população não compreendeu o Ciro Gomes, que era o melhor que tinha ali entre Bolsonaro e Lula. Eu fico com vergonha quando se discute Bolsonaro e Lula. Né, é uma tragédia, não conhece nada. Uma pessoa tem problemas cognitivos. O outro, né, é pela questão moral. Então, o que acontece? Como é que eu vou discutir dois sujeitos que, na minha concepção, não tem o que dizer? E eu deixo como o Ciro Gomes, o cara tem faculdade, escreve livros, governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro, tem conhecimento, não responde por questões processuais, por questões de desvios, corrupção, nem nada. Uma pessoa íntegra, uma família que tem, né, a sua família tem uma integridade. Quando responde processo, é por questões do que ele fala em relação a alguns políticos, e o Ciro foi rejeitado. E é o que melhor tinha de projeto para o país. O melhor projeto de desenvolvimento para o país era o de Ciro Gomes. E tinha que romper com esse modelo econômico que está aí, o tanto que ele vem falando. Só que as pessoas ainda continuam debatendo Bolsonaro e Lula, ou seja, vão afundar mais ainda o país. Por quê? Você não tem, ter a opção tem, mas se discute, aí fica assim, alterna Lula, Bolsonaro e Lula. Aí o que acontece? E a gente só vai andando para trás, mantendo o mesmo sistema econômico, o mesmo modelo. Quer dizer, de juros, né, que a gente vem sofrendo com essas altas taxas de juros, isso vai impactando no nosso dia a dia, as pessoas não percebem isso, e quer dizer, e vai influenciando. Então, a população, ela precisa estar muito mais informada, participativa, precisa estar acompanhando muito mais aí a sua questão na política, até porque agora vamos viver esse período de política municipal. Vamos ver por quanto que essas pessoas vão vender seus votos, né? Se R$100 ou se vão aumentar para R$400 os votos. Aí depois ficam aí mais 4 anos sofrendo, chorando pelo abandono. Vende o voto agora e depois paga o preço alto, né? Mas a população, ela precisa e ela tem que participar, ela tem que estar muito mais informada, ela precisa estar muito mais decidida e tem que cobrar muito mais dos políticos. Precisamos compreender o seguinte, são 3 esferas, né? Você tem 3 poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, quer dizer, o legislativo é o que faz as leis, o executivo é o que gravita ali na órbita do legislativo, e você tem o judiciário, que é o que vai falar por último, que é, né, o STF, que é o guardião da Constituição. Você tendo problemas com a parte executiva e a legislativa, quem sempre vai decidir por último é o judiciário. Só que hoje as pessoas estão botando tudo na conta do judiciário. Aqui fala Valdeir Carvalho, agradecendo a vocês por mais esse bate-papo. Vamos nos ver durante a semana na Rádio Metrópole e nas nossas redes sociais. E eu desejo a todos sempre muita paz, muito amor, muita vida, muita alegria e que Deus abençoe a todos.